Olá pessoal, aqui é o professor Lucas e hoje na nossa aula a gente vai falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Vamos entender cada uma delas. Primeiro, vamos pegar um triângulo retângulo ABC para poder começar a retirar essas relações. Vamos considerar a altura AD uma altura relativa à hipotenusa BC. Estamos começando a montar o nosso triângulo. Nosso triângulo ele tem três vértices, ABC, onde o BC, segmento BC, é a nossa hipotenusa, porque esse triângulo ele é um triângulo retângulo. E AD é exatamente a altura relativa a essa hipotenusa. No nosso triângulo aqui, nós temos aqui a nossa altura. Ó. Ela é a altura relativa à hipotenusa, que a hipotenusa é o nosso Azinho aqui. Agora a gente pode verificar que ficaram definidos três triângulos. O triângulo ACD, o triângulo ABD e o nosso triângulo original, que é o ABC. Ok? Então, temos três triângulos onde a gente pode fazer semelhanças entre si. O que garante essa semelhança é exatamente essa altura relativa à hipotenusa. Ok? Vamos identificar alguns nomes ou segmentos da figura, que eu já acabei de falar alguns. A hipotenusa é exatamente essa medida A. Ó. Aí é a nossa hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Nós temos dois catetos, que é o Bzinho e o Czinho. E temos a altura relativa à hipotenusa, que é o nosso H. Esses são valores de cada um desses segmentos. O segmento CD, onde está CD, que é exatamente o, vamos chamar de Mzinho, né? O segmento CD é esse aqui, ó, de C até o meu vértice D. Ele é chamado de projeção do cateto AC. Ó. Ele é a projeção desse meu cateto. E, do mesmo modo, esse segmento DB é a projeção do meu segmento AB. Esse outro segmento maior aqui, certo? As projeções que a gente acabou de citar, vamos dar nomes para elas também. Vamos chamar de Mzinho, a projeção CD, e a projeção DB vamos chamar de Nzinho. Aqui. Então, temos aí cinco denominações diferentes para cada situação. O Azinho é a nossa hipotenusa no nosso triângulo. Aí temos dois catetos, o Bzinho e o Czinho. O Hzinho é a altura relativa à nossa hipotenusa. O Mzinho é o segmento CD, que é a projeção do nosso outro lado, do nosso cateto AC. E o nosso segmento DB é a projeção do outro cateto AB. Logo, o Mzinho vai ser o segmento CD, que é a projeção, e o Nzinho vai ser exatamente essa parte aqui do DB. Beleza? E são as projeções que a gente acabou de citar. Vamos isolar cada um desses triângulos semelhantes que a gente tem, né? Agora eu vou chamar vou dar números a cada um deles. O primeiro é o nosso triângulo original, o triângulo por completo, o triângulo retângulo. O segundo é esse outro triângulo retângulo, o triângulo menor. O terceiro é o nosso outro triângulo que é maior do que o segundo, certo? Que é o triângulo que tem a projeção de DB. O triângulo 2 é o que tem a projeção de CD, ok? Diante disso, vamos tirar algumas relações. Se a gente relacionar, vamos relacionar o triângulo 1 e 3. Vamos olhar agora para o triângulo 1 e para o triângulo 3, certo? E vamos relacionar algumas coisas. Vamos relacionar a hipotenusa e o cateto oposto a alfa. Onde é que está o alfa? O alfa é esse meu ângulo. Quem é o cateto oposto a alfa? É o Czinho. Então, vamos fazer algumas relações. E quem é a minha hipotenusa? Minha hipotenusa é A. Temos a seguinte relação. Meu cateto A, ou melhor, minha hipotenusa A, ela está para Czinho. Assim como Czinho está para o meu Nzinho. O Nzinho, que é a projeção DB. Novamente, vejam aqui, ó. O meu Czinho, que é o cateto oposto a alfa, ele está para a minha
hipotenusa. Assim como o Czinho do meu triângulo 3 está para o lado da minha projeção, que é esse N, que é o Nzinho, lado Nzinho. Então eu vou ter essa minha relação aqui. Só lembrar de semelhanças de triângulo. Logo, eu vou fazer meio pelos extremos, ó, meio pelos extremos. Eu vou chegar a AN igual a C ao quadrado. Essa é a nossa primeira relação que a gente vai ter no triângulo retângulo. A relação que eu tenho o quê? Isso quer dizer que o produto da minha hipotenusa com a projeção, com uma das projeções, a projeção N, é igual ao meu cateto ao quadrado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar do triângulo 1 e o triângulo 2. Vamos pegar a mesma situação, utilizando a hipotenusa e o cateto oposto agora ao ângulo beta. O ângulo beta é esse aqui, ó. Vejam que eu estou pegando o cateto oposto sempre ao segmento que pertence ao outro triângulo semelhante. Logo, eu vou fazer a mesma relação. O A, que é a minha hipotenusa, ele está para Bzinho, que é o cateto oposto. Do mesmo modo que meu Mzinho, que é o lado do segmento da projeção, está para o meu cateto oposto Bzinho. Logo, a minha relação de semelhança é essa. Fazendo meio pelos extremos novamente, eu vou ter AM igual a B ao quadrado. Então, a multiplicação da hipotenusa com o outro cateto, ou com a hipotenusa com a minha projeção M, é igual ao meu cateto B ao quadrado. Então, já tenho mais outra relação métrica dentro do meu triângulo retângulo. Agora, vamos para a nossa terceira relação métrica. Nessa terceira relação métrica, eu vou pegar novamente o meu triângulo 1, mas agora eu vou pegar também o triângulo 2, só que eu vou relacionar agora com a altura. Vejam bem, o meu A, que é a hipotenusa, ó, ela está para o cateto C, né? Veja aqui, meu cateto C. Agora vamos olhar para o nosso triângulo 2. O meu B está para o H, que é a minha altura. E quem é esse meu B aqui no meu segundo triângulo? Esse meu B aqui é a minha hipotenusa do meu triângulo, do meu segundo triângulo. E quem é esse H? É o meu cateto exatamente oposto a ele, do ângulo, que ele é adjacente ao ângulo beta e é oposto ao ângulo alfa. Ao ângulo alfa aqui. E o ângulo alfa aqui também. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa no meu triângulo original? É o cateto C. E quem é o cateto oposto ao ângulo alfa no meu segundo triângulo? É a minha altura relativa. Só que no meu segundo triângulo, a minha hipotenusa é o segmento B, que é exatamente o cateto oposto do meu triângulo original. Logo, minha semelhança vai ficar A sobre C, que é a hipotenusa do triângulo original, para o cateto oposto ao meu ângulo alfa, igual a B, que é a hipotenusa do meu segundo triângulo, sobre H, que é a altura relativa, que é exatamente o cateto oposto ao meu ângulo alfa no meu segundo triângulo. Daí eu vou tirar a seguinte relação: B vezes C é igual a A vezes H. O produto das medidas dos catetos é igual ao produto das medidas da hipotenusa e da altura. Se eu multiplicar os dois catetos, B e C, certo? Vai ser igual ao produto da hipotenusa com a altura. Ok? Terceira relação métrica. Agora vamos para a quarta relação métrica, onde eu vou pegar o triângulo 2 e 3. Não vou pegar mais o triângulo original. Vamos relacionar o cateto oposto a alfa e o cateto oposto a beta. Cateto oposto a alfa e cateto oposto a beta. Cateto oposto a alfa aqui é o H. Cateto oposto ao beta também é H. Meu H, a gente vai pegar agora as projeções. H está para M, assim como N está para H. Daí vamos ter essa seguinte relação de semelhança. H está para M, assim como N está para H. Meio pelos extremos, eu fico com M vezes H igual a altura ao quadrado.
Então, o produto das projeções é igual à minha altura relativa à hipotenusa do triângulo original ao quadrado. Produto das projeções é igual à altura ao quadrado. Ok? Essa é a nossa quarta relação métrica do triângulo retângulo. Agora vamos falar do teorema de Pitágoras, que é a quinta relação métrica no triângulo retângulo. Esse triângulo, ele foi estipulado primeiramente por Pitágoras. O teorema ele leva seu nome por ser compreendido por meio da análise da área de um triângulo retângulo, segundo a qual a área do quadrado desenhado sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos dois quadrados desenhados sobre os catetos. Como assim, professor? Vamos pegar aqui um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui dentro. Ó. Certo? Quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa aqui é A. E quem são meus catetos? Meus catetos são C e D e B. Como é que eu sei que é a hipotenusa? Porque é o cateto oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui, então o cateto oposto é A, certo? Vejam que no meu cateto oposto, se eu colocar um quadrado, ele diz que a área desse quadrado é igual à soma das áreas dos quadrados em cada um dos catetos. Vejam que a área desse quadrado aqui é quanto? Quanto é que vale o meu lado? Vale 1, 2, 3, 4, 5. Vale 5. Então, a área é 25. Quem é a área aqui é 25. Certo? Quem é a área de C? A área de C, meu lado é 3. Então, vale 9. Que é 3 vezes 3, que é 9. Aqui a área é... O lado é 4. Então, a área é 4 ao quadrado, que é 16. Certo? Então, aqui eu tenho 16. 16 mais 9 é exatamente igual a 25. Então, isso prova a teorização que Pitágoras fez para poder estipular o teorema de Pitágoras dele e a gente poder fazer cálculos, estipular essa nova relação métrica do triângulo retângulo. Vejam que geometricamente ele provou isso. Tem outros meios da gente poder provar também esse teorema de Pitágoras, a partir de métodos algébricos. Aqui ele fez um método geométrico, ok? Logo a gente vai chegar numa situação desse tipo. Agora vamos provar geometricamente. Nós temos aqui novamente o nosso triângulo ABC, ok? Temos aqui nossas projeções, a projeção M, a projeção N, o cateto C e cateto B. E temos a hipotenusa A. Do nosso triângulo 2, que é esse triângulo menor, a gente temos que B ao quadrado é igual a A vezes M, de uma das relações métricas. E do triângulo 3, a gente temos que, triângulo 3 aqui, nós temos que C ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção N. Vamos somar essas duas relações. Vai ter o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado, que é B ao quadrado mais C ao quadrado, é igual a AM mais AN. B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou colocar como fator em comum o A, porque tem A tanto no AM como tem A no AN. Então, vai ficar A vezes M mais N. Como A é igual a M mais N, temos o seguinte. Vejam bem. Quem é a minha hipotenusa do triângulo total? É exatamente esse segmento aqui da projeção M mais o segmento da projeção N. Então, M mais N é igual a A. Então, esse valor que está dentro de parênteses, que é M mais N, é a mesma coisa de A. A vezes A, eu tenho um A ao quadrado. Então, eu chego na mesma situação, geometricamente falando, que a gente acabou de fazer do teorema de Pitágoras, analisando algebricamente o nosso triângulo retângulo. A soma dos dois catetos ao quadrado, soma de cada um dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Então, aqui está provado de duas maneiras o teorema de Pitágoras, certo? E nossa aula fica por aqui.
com essa parte de relações métricas, que são 5 relações métricas que até agora a gente viu, né? Onde a gente utiliza de projeções, semelhanças de triângulos, a partir do triângulo retângulo, para poder encontrar essas relações métricas. E a quinta relação métrica é exatamente o Teorema de Pitágoras, ok? Bom, pessoal, espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Continue com os estudos e um forte abraço.